Porque o investidor, ele passa agora a competir com os imóveis da construtora. E aí, logicamente, as imobiliárias vão focar em vender os imóveis da construtora. Então, para a construtora, isso passa a ser um problema, que gera custo para ela, e ela tem dificuldade de vender aquele estoque. E para o investidor, é um problema porque ele não consegue revender aquele imóvel. E aí, no próximo lançamento, esse investidor já não compra, porque ele ainda tem o estoque dos anteriores. Então, o mercado, ele se torna um mercado sem liquidez, que é o que está acontecendo hoje no mercado de Pelotas. É muito produto na rua, muita obra acontecendo. Os investidores têm um fator aqui fundamental também, que é a taxa de juros. Então, muita gente deixou o seu dinheiro em outro lugar, não botou no mercado imobiliário. Muitos investidores tiraram o dinheiro do mercado imobiliário e as construtoras, como vocês sabem bem, a gente aqui em Pelotas sabe muito bem disso, elas não param de lançar. Elas continuam lançando. Então, isso gera um fenômeno que é o estoque. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast sobre gestão e empreendedorismo mais antigo do Brasil, desde 2015, com episódios todas as semanas. Gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Associados. Gurizada, nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores aí com mais de 10 anos de estrada. Aqui no Café a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com histórias empreendedoras e temas específicos. Então já aproveita que tu que tá aí, né, conhecendo o Café agora, já aproveita para seguir no Instagram, no @café_empreendedor. Bueno, gurizada, hoje eu vou bater um papo sobre o mercado imobiliário, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Aqui pelo Café também falamos para Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e VPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Associados no Instagram e saiba mais. O Gurizada do Café é gravado diretaço do Fábrica de Podcasts, então já aproveita e segue o pessoal no @fábrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo na santa paz? Buenas, eu só vou iniciar porque eu me esqueci de te passar que mudou o nosso @. Então é @VG Resultados. Foi atualizado, né? Faltou a assessoria de imprensa fazer o trabalho dela. Não, vou chamar a atenção da... Que vulgo deve ser eu, mas só pra gente atualizar e já vou deixar aí o nosso oi inicial. Pronto. Bem, então vamos com o tradicional bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta on demand, em todas as plataformas de streaming disponíveis. Né? Sim. Não, o negócio é ousado. Então tá, pessoal, vamos conhecer mais uma história empreendedora hoje. Maravilha, então, gurizada, para contar sobre a história da trilha, nós vamos chamar diretaços poderosos da semana. Muito bem, gurizada, e para contar essa história empreendedora, nós trouxemos eles, os criadores do negócio, né? O Matheus Corbellini e o Wagner Sturbelli. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. O Matheus já esteve conosco aqui há 8 anos, 9 anos atrás, neste microfone do Café Empreendedor, né? Então, pessoal, antes de mais nada, sejam bem-vindos ao Café Empreendedor. E a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, quem são, sejam bem-vindos. Leandro, muito obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês, Érica e Vinícius. Vai ser um prazer falar sobre a trilha. Sou completamente apaixonado pelo mercado imobiliário, que é uma novidade na minha vida, né? Quando a gente se conheceu lá há alguns anos atrás, eu não tinha nenhum contato com o mercado imobiliário, então é uma novidade para mim e eu ainda me sinto muito fresco para mim, é muito vivo para mim falar sobre o mercado imobiliário. Porque a minha percepção sobre o mercado imobiliário ainda ela é uma percepção de alguém que está há pouco tempo, então eu não tenho um olhar tão viciado. E já vivenciando, tive uma história muito legal na Porto 5, trabalhei 2 anos como gerente de marketing da Porto 5. E na Porto 5 a gente brinca, o Vaguinho passou por lá também, o tempo ali passa diferente. 2 anos na Porto 5, para quem não sabe, a Porto 5 é hoje a segunda maior construtora do Rio Grande do Sul. E que tem um ritmo de trabalho, de lançamento de obra
que é impressionante, assim. Então, para quem era cru no mercado, ter uma primeira experiência tomando pancada na Porto 5 foi uma escola para mim. Inevitavelmente eu vou sempre falar sobre a Porto 5, porque ainda é um episódio recente. E é a minha escola, onde eu aprendi tudo que eu sei sobre o mercado imobiliário. Bacana tu falar sobre a Porto 5. A gente tem inclusive um episódio com o Rafael Nascimento, né, que é o fundador. E aí ele conta um pouco do formato dela, por que ela é diferente, a questão do padrão europeu, de trazer uma visão diferente de construção civil. Então foi um episódio muito bacana, assim, também já é antigo, né? Tipo, sei lá, 2017, 2018. Mas enfim, cara. O Rafael é um cara assim, ele é um cara muito acima da média em muitos aspectos, né? Vale a pena ouvir. Eu tenho o prazer de conhecer ele há muito tempo e tive o prazer de conviver com ele dia a dia, assim. Ele é, de fato, um cara muito acima da média. Não é à toa que ele construiu o que ele construiu. E o Vaguinho também passou por lá, teve essa mesma escola. E a trilha surgiu de uma visão que eu tive dentro da Porto 5, então é meio que inevitável eu cruzando um pouco isso, muito embora hoje sejam coisas completamente separadas, né? Mas é isso, o Vaguinho também teve essa escola e ficou mais tempo do que eu lá dentro e sabe como é também, né, Vaguinho? Sei bem. Maravilha, Vaguinho. Conta um pouquinho da trajetória aí. Eu não posso dizer que o mercado imobiliário é uma novidade para mim, porque né, eu tô no mercado, eu comecei no mercado imobiliário em 2003, né, na verdade. Aí passei um período afastado do mercado, mas voltei a vivenciar o mercado em 2013. Né? Daí de lá para cá não me afastei mais. Né? Eu tive uma passagem de 5 anos na Porto 5. Quando eu entrei, a Cristina era a única pessoa que tocava o comercial na época ali. Naquela ocasião entramos eu e mais 2 gerentes comerciais e depois ali a equipe foi crescendo. Mas eu tive uma participação muito legal lá e foi uma escola com certeza em todos os aspectos, assim. Né? Então, pude acompanhar todo esse crescimento que eles tiveram ao longo dos anos aí. Acho que é legal fazer um contexto, porque quem é de Pelotas às vezes não consegue reconhecer o tamanho e a escola que é a nossa cidade para o ramo imobiliário. Exatamente. Né? Porque a gente está num lugar aqui agora, né, Vinícius? Exatamente. Que é no Parque Una. Cara, o Parque Una é uma coisa que é idolatrada pelo Brasil inteiro e muitas vezes para nós acaba virando normal, porque a gente vivencia isso aqui o dia a dia. Referência nacional, né? Com certeza. E aí o pessoal olha muito para Camboriú, olha para outros lugares para buscar algumas referências. E, cara, Pelotas é muito referência por muita coisa inovadora que é feita no mercado imobiliário, mas também por isso, porque tu tem empresas que fazem 10, 15, 20 obras ao mesmo tempo, que tu não tem essa realidade lá fora. Sim. Né? As grandes construtoras, quiçá, chegam a números como esse e, cara, remando dentro de um cenário que tu não tinha mão de obra qualificada para tanta obra ao mesmo tempo e tanta competitividade. Sim. Se a gente entrar um pouco mais a fundo, mas se a gente botar a Idealiza, CPO, Porto 5, Zabaleta, e aí a gente vai... Roberto Ferreira, as mais antigas. Olavo Rocha, que são Zecon, os clientes. Exatamente. Cara, tu tem um número grande de construtoras que lançam 1, 2 empreendimentos por ano no mínimo. Né? E aí eu lembro que um dos gargalos que a gente tinha no Olavo Rocha era muito questão da mão de obra qualificada de determinado serviço. E aí é o gargalo da obra, é o que muitas vezes pode atrasar lá o prazo de entrega, sem contar nesse fator que é muito explorado por vocês, a compra na planta, né? Que, Vaguinho, é mais antigo. Sim. Lembra que deu um boom lá no tempo da... Eu tive a oportunidade e o prazer, dá pra dizer assim, né? De vivenciar tudo aquilo ali, porque realmente foi uma coisa que quem não é aqui de Pelotas não consegue entender. Porque aquele período que a gente teve ali, que veio de 2017, dá pra se dizer, 17, 18, até a pandemia, o ano da pandemia, tudo parado, tudo fechado. O próprio Rafael, né, veio, né, com os lançamentos totalmente de forma online, né, digital. Sim. E nós tivemos ali cases de lançamento com mais de 600 unidades assinadas em 13 dias, era um troço surreal. Sim. Né? Então, bem como tu falou, Vinícius, quem não é daqui não tem muita ideia do que o mercado imobiliário daqui já passou. Né? Claro que hoje deu uma desacelerada, sim. Mas... E antes um pouco desse boom, existia um preconceito muito grande de comprar imóvel na planta, porque teve muita empresa que quebrou no passado e deixou o pessoal na mão. Exatamente. Então hoje o maior receio, acho que é esse também. A trilha é um resultado direto desses anos de ouro aí, né? Que a gente vai falar agora
Ele inevitavelmente vai falar um pouco mais. Já ia entrar nisso, né? Já dando um suporte aí pra sequência, possivelmente, da tua fala, Matheus. Bagagem, então, no ramo imobiliário, vocês tiveram, né? O que vocês enxergaram aí que era uma oportunidade de fazer uma entrega diferente, né? Se me permite só fazer um parênteses aqui, na verdade o idealizador, o criador é o Matheus, né? A ideia toda veio dessa cabeça aqui. Mas é o seguinte, antes de te responder isso, eu vi isso de uma ótica diferente, que é, eu passei 7 anos fora de Pelotas. Eu morei em Portugal durante esse tempo todo, aí teve pandemia, então eu fiquei fora do cenário da cidade. E eu vi essa mudança acontecer com o olhar de fora. Então, nesse tempo, eu vim para Pelotas 2 ou 3 vezes. E cada vez que eu vinha, tinha uma rua nova, tinha um prédio novo, tinha alguma coisa acontecendo. Então, quem morou em Pelotas nos últimos 8 anos, 10 anos, viu acontecer uma transformação que foi impressionante. Foi impressionante. Então, cada vez que eu vinha, tinha alguma coisa nova que eu não sabia. Tinha uma grua nova espalhada em algum lugar. Só que como eu não tinha olhar para o mercado imobiliário, eu só via a mudança acontecendo como público da cidade, assim, né? Como todo mundo. E, enfim, entrando agora na questão da trilha, quando eu voltei de Portugal, eu voltei e assumi o marketing da Porto 5. Que foi um desafio até então, o meu grande desafio profissional, né? Em Portugal tive algumas experiências interessantes, bem diferente do mercado imobiliário. Mas quando eu cheguei, eu entrei na Porto 5 para, de alguma forma, aprimorar o marketing ali, que ainda era um departamento muito pequeno, tinham só 2 pessoas. E a gente chegou a estruturar, ter 9 pessoas, depois ajustou e ficou com 5, 6 pessoas, e aí a coisa estabilizou. Então, quando eu entrei na Porto 5, eu consegui enxergar o mercado imobiliário com um olhar mais cru, assim, né? Um olhar mais sem vício nenhum. E me chamou muita atenção como esse mercado funciona, né? Para quem não conhece o mercado imobiliário, como é que ele funciona? Tem um pedaço de terra que é um terreno, tem alguém que é dono daquele pedaço de terra, todo pedaço de terra que a gente vê, alguém é dono, né? Alguém é dono. E esse alguém, ele entrega esse pedaço para uma construtora em troca de alguns apartamentos. Via de regra, uma permuta. Dificilmente é um negócio que a construtora paga com dinheiro. E esse permutante, o dono do terreno, ele recebe algumas unidades daquele empreendimento. Pode receber 10%, 15%, vai depender da negociação, de onde é o terreno e tudo isso. O que a construtora faz? A construtora ela é um negócio muito curioso, porque ela terceiriza a parte mais importante de uma empresa, que é o comercial. É muito difícil imaginar uma empresa que terceirize o seu comercial. Uma construtora faz isso. O comercial das construtoras são as imobiliárias. Hoje em dia existem, né, Vaguinho, algumas construtoras que começam a criar suas próprias imobiliárias para não depender tanto de imobiliárias do mercado. E o que a construtora faz? Quando fecha um negócio nesse terreno, a construtora faz um projeto, aprova na prefeitura, chama as imobiliárias e fala, daqui a 3 anos ou 4 anos, nesse terreno vai ter um empreendimento assim. Isso é um lançamento imobiliário, né? Basicamente é a construtora avisando para as imobiliárias o que vai acontecer naquele terreno. E as imobiliárias saem atrás dos clientes para vender. E o que acontece no mercado imobiliário é que tanto as imobiliárias quanto as construtoras, elas estão sempre olhando para o próximo lançamento, para o próximo evento. Por quê? Porque vender lançamento tende a ser mais fácil do que vender um imóvel que já está pronto. Por algumas questões que a gente pode aprofundar mais para frente. Mas o lançamento, ele tem um formato de pagamento facilitado e ele tem o imóvel no seu momento de menor valorização. Então, para quem está comprando barato, inevitavelmente esse imóvel vai valorizar durante a obra e depois na entrega da obra. Então, me chamou muita atenção como os imóveis que estavam de empreendimentos que estavam entregues, ou seja, aquela obra aconteceu durante 3 anos, 4 anos, e a construtora entregou aquela obra. Aquilo ali virou um condomínio agora com pessoas morando. Existe aquilo ali agora. Os imóveis que ficam vazios, eles são um problema muito grande. Por quê? Porque a construtora ela tem que continuar pagando condomínio e IPTU daqueles imóveis, e é cada vez mais difícil vender aquele imóvel. Primeiro, porque as imobiliárias estão olhando para o lançamento, não estão olhando para o estoque, né, que a gente tecnicamente no mercado chama de estoque.
E o estoque, quanto mais para trás ele fica, mais para trás ele fica. Mais difícil se torna, né? E tem mais os investidores que compraram nesse condomínio Perfeito. para também revender. Então tem uma concorrência dentro do próprio condomínio. E aí começou a acontecer em Pelotas, conectando com aquele boom que o Vaguinho vivenciou ali atrás, que é muito investidor entrou no mercado imobiliário, comprando 5, 10, 15 apartamentos. O que o investidor faz no mercado imobiliário? Uma das modalidades, né, de que se pode ganhar dinheiro no mercado imobiliário é tu compra no lançamento e revende na entrega. Compra no lançamento, pega a valorização da obra e revende na entrega. Só que o que aconteceu depois desse boom? As construtoras chegaram na entrega com estoque ainda. Então as construtoras, as imobiliárias passaram a não conseguir vender todas as unidades que as construtoras colocaram no mercado. Isso tem um problema para as construtoras e, como o Vinícius comentou, para o investidor. Porque o investidor ele passa agora a competir com os imóveis da construtora. E aí, logicamente, as imobiliárias vão focar em vender os imóveis da construtora. Então, para a construtora isso passa a ser um problema, que gera custo para ela e ela tem dificuldade de vender aquele estoque. E para o investidor é um problema porque ele não consegue revender aquele imóvel. E aí, no próximo lançamento, esse investidor já não compra, porque ele ainda tem o estoque dos anteriores. Então o mercado, ele se torna um mercado sem liquidez, que é o que está acontecendo hoje no mercado de Pelotas. É muito produto na rua, muita obra acontecendo. Os investidores têm um fator aqui fundamental também, que é a taxa de juros. Então muita gente deixou o seu dinheiro em outro lugar, não botou no mercado imobiliário. Muitos investidores tiraram o dinheiro do mercado imobiliário. E as construtoras, como vocês sabem bem, a gente aqui em Pelotas sabe muito bem disso, elas não param de lançar. Elas continuam lançando. Então isso gera um fenômeno que é o estoque. Tem um adendo aí que, por esse boom, né, e pela facilidade das construtoras, tem muito investidor que não gasta nem 20%, 30% para fazer essa operação. Exatamente. Porque para quem não é do mercado, tu não faz o financiamento do imóvel todo na hora que tu compra lá no lançamento. Tu faz um financiamento direto com a construtora da entrada, que muitas vezes é 20%, 25%, do imóvel, e aí sim tu despende desse valor, e aí tu só vai financiar o restante, os 80%, 75%, lá na entrega. Uhum. Então tem muita gente que ganhou muito dinheiro nessa especulação, de comprar lá no lançamento e vender antes de precisar financiar. E aí tu pagou 25%, mas ganhou 30%, 35%. Perfeito. E isso gera um boom também, porque começou a não ter liquidez isso também mais. E o pessoal começou a não conseguir financiar. Só que o adendo que eu faço é que quem faz a venda, que é a imobiliária, ela ganha de todas as formas. Porque ela ganha os 6% dela, 5%, 4%, enfim, depende do lançamento. Nessa venda inicial, e se há uma segunda venda nessa especulação, ela ganha de novo. Eu presenciei imóveis assim, em fase de lançamento ainda, que foram revendidos 3 vezes. Assim, durante a obra. Teve a data do lançamento, teve um investidor que foi lá, comprou, esgotaram todas as unidades, não tinham mais unidades disponíveis. Aí as imobiliárias o que faziam? Iam em cima daquele pessoal e diziam: tia, não queres vender? Ele ia lá e revendia. Fatos assim, de ser revendido 3 vezes. E a imobiliária ganhou comissão nessas 3 corretagens. Então assim, teve... Quem tava consistente no mercado imobiliário nesses anos aí, donos de imobiliária, bons corretores, ganharam muito dinheiro em Pelotas. Ganharam muito dinheiro. Muita gente ganhou muito dinheiro nessa época. E de alguma forma, ainda tem gente que está sintonizado nessa frequência e tentando fazer esse mesmo negócio. Só que esse negócio chegou num teto em Pelotas. Chegou num teto. E a trilha vem exatamente na ressaca disso que aconteceu. Que é o mercado sem liquidez, ou seja, o mercado com estoque, ele precisa de alternativa para vender esse estoque. A construtora ter alguma coisa de estoque é útil para ela, é saudável, porque ela pode usar em alguma negociação, pode usar como para algum terreno, pode usar para alguma permuta. Né? Então, algum nível de estoque para a construtora chega a ser saudável, mas é uma coisa pequena, né? Então, a trilha entra nesse cenário da seguinte forma. Eu estava dentro da Porto 5 e comecei a enxergar isso tudo, né? Comecei a enxergar como a construtora continuava lançando e aqueles empreendimentos, às vezes, que já foram entregues há 2 anos, 3 anos, 4 anos, ainda tem estoque. E analisando principalmente uma coisa que se chama
É VSO é o número, né? É uma métrica que se usa no marketing, que é vendas, velocidade, vendas sobre oferta, eu acho que é velocidade, que mede a velocidade da venda. Então, antigamente as construtoras, elas tinham essa métrica muito bem controlada, porque lançavam e pum, vendia tudo. E aquilo que não vendia ia vendendo ao longo da obra. Até por estratégia, né? Como ia ter uma valorização, segurava, a construtora segurava 10, 15% para vender depois. Exatamente. Nem lançava todas as unidades, porque sabia que ia vender, esperava valorizar e vendia mais caro. E aí começou a acontecer o contrário, que é o que está acontecendo agora no mercado de Pelotas. As construtoras lançam e a quantidade de vendas do lançamento é baixa. E a construtora tem que ir gerindo isso até a entrega. Só que o fluxo financeiro de uma construtora, ele é muito complexo, porque a construtora, que nem o Vinícius bem comentou mais cedo, a construtora ela não recebe, isso é uma coisa que as pessoas de fora do mercado imobiliário não sabem também, né? Que a construtora ela recebe o valor, a parte cheia do dinheiro, ela só recebe na entrega da obra. Sim. Que é quando as pessoas financiam. Então, o que acontece? Isso o Vaguinho domina perfeitamente bem, que é a venda do imóvel na planta, né? Os clientes, eles vão pagando os 20%, que é aquilo que o banco exige durante a obra. Então, pensa como visão de construtora, tá? Tu tem que fazer uma obra e tu vai recebendo só 20% do valor das unidades que tu vende e tu vai receber 80% na entrega. Então, a construtora, toda construtora, ela fica desesperada pela entrega, que é quando as pessoas financiam, aí o banco transfere o dinheiro para a construtora e o cliente segue pagando para o banco ao longo de 20, 30, 35 anos. Então, o fluxo financeiro da construtora, ele é muito complexo. Essa venda na planta, durante a obra, ela tem essa característica que também é um fator importante de entender, porque durante a obra, a construtora ela ganha menos do que ela ganha na entrega. Então, ela tem que ir jogando isso para conseguir financiar a obra, né? Quando chega a entrega, a construtora recebe a bolada do financiamento e aí tem aquele respiro, né? Por isso que as construtoras miram muito a entrega, olham muito para esse momento. Quando chega na entrega com estoque, aí surge esse problema que algumas construtoras começaram a criar algumas alternativas, como, por exemplo, aceitar carro como entrada, aceitar alternativas assim, de tudo que é jeito mesmo. Aceitar... Uma vaca com cria. Exatamente. Porque esses imóveis são muito difíceis de vender, né? São muito difíceis de vender. Então esse é mais ou menos o cenário. Tem um outro detalhe aí também, que eu acho que cabe bem fazer essa colocação também. Ao longo desse período, tivemos a pandemia, né? Então quem comprou imóvel, estava pagando esses imóveis parcelados e pegou a pandemia, o INCC disparou. Então o índice também de distrato ao longo dessas obras também aumentou absurdamente. Então isso aí também são imóveis que voltam para a construtora e aumenta o estoque das construtoras também. Porque quem está nos escutando, esse parcelamento da entrada, cada mês ele tem uma correção mensal. Exatamente, que né? É o índice que regula ali. Se sobe o valor do material de construção, esse índice ele acompanha esse mesmo reajuste. Então isso é um fator importante também que fez se referindo a alguns segmentos assim de construção, né? Não foram todos que sofreram, né, com isso, mas tem alguns perfis de produto que sofreram bastante em relação a isso, né? Porque o que acontece explicando isso, né, Vaguinho? O cliente ele paga os 20% durante a obra e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, ele é um índice que mede o reajuste dos insumos, dos materiais. Então, com a guerra, o preço do ferro, do aço, do tijolo, com a pandemia e depois guerra, subiu muito. Então, o que acontece? Eu vou comprar um apartamento na planta, tá? Eu vou pagar os 20% durante a obra, eu parcelo esses 20% e vou financiar o saldo, que é o valor que eu vou financiar com o banco. O que acontece é o seguinte, o INCC, ele geralmente é aplicado no saldo. Então a pessoa ela vai pagando as parcelas dela e tá tranquila, ela não entendeu muito bem que está sendo reajustado o saldo lá. Então quando chega na hora de financiar, a pessoa não tem renda o suficiente para comprovar aquele valor ali de financiamento. E aí acontece o que aconteceu muito em Pelotas, ainda acontece, né? Recente ainda. Isso tem um outro detalhe também, que muitas vezes
ânsia de se fechar o negócio, muitas vezes, na hora do fechamento do negócio, o cliente ele não teve a orientação 100% como teria que ser, então o cliente ele não tem aquela percepção, né, de que a parcela dele não vai vir sempre a mesma, que ela vai vir reajustando, só que o principal, e acontecia muito, o pessoal não falava que o saldo reajustava também. Né? Porque essa proporção de 20% ela não é uma proporção engessada. Conforme o empreendimento, alguns empreendimentos eram 30%, outros 27%, outros 33%. Então, conforme os lançamentos também isso aí oscilava, né? Mas isso aí deu uma diferença brutal, né? Então as pessoas chegavam na hora de financiar o seu imóvel e não tinham a renda para financiar aquele saldo, porque ele foi muito reajustado. E aí acontece um negócio que é o distrato. O distrato é quando a pessoa tem que se desfazer o negócio. E a construtora tem que devolver metade do dinheiro e a pessoa perde metade do dinheiro. Pensa o cenário que, primeiro, a construtora pode ter vendido tudo, teve muita gente querendo comprar, não pôde comprar, e aí comprou outros investimentos. Direto. E aí na hora da entrega ela volta a ter estoque. Coisa que ela não tinha no lançamento. E ela tinha público para comprar aquele imóvel. Só que ela não podia vender porque alguém estava pagando. Chegava a ter fila. Chegava a ter fila de espera nos lançamentos. E aí, no valor mais alto para receber, os clientes não tinham dinheiro destratado. Agora eu fico imaginando o giro financeiro, né? Porque na medida que tu tá demorando para receber o bolo, porque não tá financiando, tá tendo um alto índice, e às vezes um alto índice ele vai te quebrar um pouco a margem ali, e ao mesmo tempo tu tem um calendário de lançamento, tu tem acordos para começar a obra, né, cara? E aí... Pô, essa gestão Esse também ponto já que falou é fundamental, porque a construtora, quando ela negocia com o terrenista, ela geralmente dá um prazo. Exatamente. Porque o terrenista só vai receber o dinheiro quando entregar o... Esse é o Não, e depois que vender, não é nem só quando entregar. Então, assim, a construtora, ela tem que lançar. Exatamente. Isso complica também a negociação dos terrenos hoje em dia, né? Porque antes tu receber por permuta 100%, era um baita negócio. Porque... valoriza, então tu podia escolher até vender no lançamento ou não, vendo depois porque tá valorizando, um pouco mais, então tô tranquilo, porque eu tenho as minhas unidades. Agora, quando fica difícil a liquidez, cara, eu vou ter uma bucha de 10 apartamentos futuros. É isso que acontece. Então, assim, às vezes aquele negócio que pode ser um negócio da tua vida, tu tá com 10 apartamentos, tu recebe 10 apartamentos, multiplica 10 vezes o condomínio, vezes IPTU, divide isso no mês. Pro investidor, que é aquele cara que entende de finança, de dinheiro, pô, tu ir botando esse dinheiro fora. Sistematicamente. Pesa. Tá louco, pesadinho. Nós fizemos aqui um leiturão do cenário, né? E acho que super didático, assim, importante pro pessoal que nos escuta se situar, né? Mas vamos falar de trilha. E aí, a gente chegou... Não tem como entender, né, do que é a questão sem entender de onde surge a oportunidade da trilha, que é falando do estoque. Né? E essa realidade que a gente fala aqui muito em Pelotas, mas isso certamente se observa em outros tantos mercados aí, cidades com um porte semelhante, volume de obra também, né? Ninguém tá livre, isso não é a questão de querer assustar ninguém, mas ninguém tá livre e isso provavelmente vai acontecer em muitos lugares, né? Acho que esse é o ponto, vai acontecer. Porque tem muito lugar que não tem ainda essa realidade nossa, que pode vir a ter. Porque cada vez aparece uma Pelotas nova. Né? A gente vê isso porque a gente tem aqui Porto 5, a gente tem Idealiza, que são a CPO também. A gente tem construtoras que vão para outros locais, outras cidades. Até o pessoal do Parquilna, que é a Idealiza, né? Eles estão em outras... Puta, eu não me lembro o volume, mas 8, 9 capitais, né? Uberlândia, Amapá, enfim. Exato, é verdade. Tem episódio aqui no acervo contando também a história do Parquilna, da Idealiza. É isso e... toda cidade ou toda região, em algum momento, o mercado imobiliário vai ficar sem liquidez. Não tem como não ficar. É assim que funciona, né? Então isso provavelmente, estou chutando aqui, tá? Com base só em observação. Vai acontecer em Santa Catarina daqui a 10, 12 anos. Porque o que está acontecendo lá agora é tá todo mundo comprando. Passa na estrada ali, Itajaí, Itapema e tal. O que tem de obra ali, assim, ó. Vai chegar o momento... A Dubai brasileira. Naturalmente, vai chegar o momento que vai acabar o espaço, até porque ali é tudo apertadinho, né? Vai acabar o espaço e quem comprou o imóvel não vai conseguir revender mais. E aí vai passar a ter o estoque. E aí a trilha vai estar lá. Então nos conta essa mágica aí, nos conta o que a trilha enxergou no mercado com oportunidade e que eu acho que é muito interessante destacar. Ninguém faz. Ninguém faz, é isso. Vamos lá, enfim, dado esse cenário, eu tive contato com um projeto que teve dentro da Porto 5 há muito tempo, que envolvia consórcio,
que era um projeto onde a pessoa podia se mudar para um apartamento de estoque e usar o valor do aluguel, a pessoa alugar o imóvel, então, por exemplo, da Porto 5, da construtora, e o valor do aluguel ele ajudava a compor o valor da entrada. Então tinha ali alguma coisa de consórcio, alguns fatores complicadores e tal, mas aquilo ali explodiu a minha cabeça. Entendeu? Eu falei, cara, não é possível que isso aqui não seja uma prática que aconteça no mercado, porque para quem está comprando, agora vou detalhar mais, mas muitas vezes é a maneira de comprar um imóvel, e para quem está vendendo, resolve o problema. Então, eu comecei a pesquisar, olhar e não tinha nada. Porque é um problema para quem compra na planta, pensando em sair do aluguel, não pode morar. Quando tu tem que pagar o aluguel, né? E a parcela de entrada. Exatamente. Exato. Esse é o maior esse é o texto que a gente usa nos anúncios. E por outro lado, lá o investidor que está com 10 apartamentinho ali, 10 condomínio. Exatamente. E o condomínio todo mês. Exatamente. Então, o que acontece? Para quem está comprando imóvel, vamos lá. Se eu quiser comprar um imóvel, eu quero me mudar hoje para esse imóvel. Tá? Preciso comprar e me mudar. Para eu comprar, eu tenho que pagar os 20% à vista. Então, pega um imóvel de 300 mil reais, tu tem que dar 60 mil reais para comprar um imóvel. Além de 60 mil reais, tu tem que pagar as taxas de transferência, tu tem que mobiliar o teu apartamento. Então, a conta não fecha para muita gente. Muita gente tem a renda suficiente, o rendimento mensal para comprar um imóvel de 300 mil reais, tem essa renda, tem um salário, tem tudo certo, mas não tem essa reserva financeira. A alternativa é tu comprar na planta, né, Vinícius? É tu comprar na planta, que tu vai pagando o valor de entrada enquanto está em obra. Só que aí tu continua morando de aluguel. Então tu soma o teu aluguel com a parcela na planta. E aí, mesmo que tu tenha um bom salário, a conta não vai fechar. Ou essa obra vai ficar muito longa na tua cabeça, porque tu ficar 3 anos acumulando parcela, 4 anos... E tu fica sujeito a acontecer, né, os reajustes que aconteceram também. Então, comprar um imóvel para alguém como eu, por exemplo, eu venho de uma família muito simples, não tive nenhuma herança, não ganhei nada dos meus pais de dinheiro ou de algum investimento, alguma coisa assim. Não tive uma vida dos 20 aos 30 que eu conseguia acumular dinheiro suficiente para pagar 20%, e também não conseguia comprar imóvel na planta porque eu estava vivendo minha vida pagando aluguel. Então, que nem eu, tem muita gente mesmo. Certamente muitas pessoas que estão ouvindo aqui sem dúvida. Se identificam com essa situação. Então, o que a trilha faz? Pesquisei e vi que não tinha nada disso, assim, não tinha nada nesse formato. E aí a ideia, logicamente, começou muito diferente da formatação que ela tem hoje. Mas o que é a trilha hoje? A trilha pega esses imóveis de estoque, de investidor ou de construtora, e permite que o cliente, que o nosso cliente, se mude para esse imóvel enquanto ele paga os 20% de entrada. Então é a mesma coisa que um imóvel na planta, só que tu pode morar. Então, o valor que tu colocava fora com aluguel, digamos que tu vai comprar na planta, tu ia pagar o aluguel e tu ia pagar a parcela da planta. Esse valor aqui que tu usaria como aluguel, tu passa a compor os 20% de entrada do teu imóvel. Então, durante 24 meses, tu paga os 20% do imóvel e no 25º mês tu entra com financiamento. É tão simples quanto isso. É simples assim. Embora seja algo que não exista, que podem pesquisar à vontade, não existe nada. E dentro dessa explicação do que é a trilha, né, Matheus? Aí tem uma série de desdobramentos que vem junto com isso, né? Porque daí a trilha, por ser uma plataforma, né, ela possibilita que sejam feitos vários tipos de negócios diferentes. Negócios entre corretores autônomos e a trilha, entre imobiliárias e a trilha, entre imobiliárias com as próprias imobiliárias. Então isso é uma coisa louca, como eu falei brincando no início, né? Eu comecei no mercado imobiliário em Pelotas em 2003, né? E sabidamente, vocês são daqui, vocês também sabem que existem imobiliárias que não fazem parceria, né? E através da nossa plataforma, essas imobiliárias estão entrando em contato e viabilizando também esse tipo de negociação entre as partes também, né? Então... O que é a parceria, né, Vaguinho? Para quem não é do mercado imobiliário. Basicamente eu tenho um cliente eu tenho um cliente da imobiliária, sou da imobiliária X, Leandro da imobiliária Y. Eu tenho um cliente que quer comprar um imóvel que está na tua imobiliária. A gente divide a comissão, 3-3 para cada um. Isso, exatamente. Existem imobiliárias que não fazem isso, né? E a trilha
por ser uma plataforma, aí entra o lado startup, o lado tecnologia, a Trilha é uma plataforma onde só se comercializa imóveis nesse formato. Então, o cliente que entrar lá no site trilha.online, ele vai encontrar imóveis que ele vai ver ali o valor mensal, 2.500, 3.000, 3.500, e esse valor não é aluguel, não é compra, não é nada, é a Trilha, o nosso formato. Então, as imobiliárias colocam os imóveis ali, os clientes pesquisam os imóveis ali e é uma plataforma onde só se compra e vende imóvel nesse formato. E é uma linguagem que é legal isso, que a gente começa a ver surgir uma nova linguagem dentro das imobiliárias. Né? Nesses 2 meses, né, Matheus, que a gente estamos juntos, digamos assim, nós já temos aí mais de 20 parceiros no mercado imobiliário hoje, né, ao qual a gente já visitou, deu treinamento para o pessoal, explicou o funcionamento e o pessoal vem cada vez mais comprando a ideia e aderindo. Então a gente já vê o pessoal dentro das imobiliárias dizendo que tem X clientes para fazer no formato da Trilha. Né? Então isso aí é bem legal também, assim, ver surgindo isso. Isso que eu ia comentar, vocês criaram um novo produto / serviço dentro do mercado já consolidado. Basicamente é isso. Vinícius, assim, com toda humildade e sem parecer ser pretensioso, a gente juntou algumas coisas e é uma nova maneira de comprar e vender imóveis. Tu pode comprar um imóvel na planta, tu pode comprar pronto, tu pode comprar via consórcio, tu pode comprar Trilha, entendeu? É uma nova maneira de comprar e vender. Eu acho isso legal porque assim, eu tava escutando o podcast só, você tava falando aqui nos bastidores, eu não me lembro qual do episódio que foi, mas acho que foi sobre o futurismo, alguma coisa nesse sentido, que eles falaram, cara, desde quando existia roda? Cara, desde, sei lá, 1 a.C., 10 depois de Cristo. Desde quando o pessoal usa mala pra carregar as coisas? A mala com rodinha que tu vê no aeroporto hoje, 95% das pessoas usando, foi existir em 1970. E já existia roda e já existia mala. Só era bem mais pesado antigamente. E quantas mentes inteligentes existiram nesse tempo todo? Nunca ninguém tinha pensado naquilo. E nunca tinha pensado naquilo, que parece óbvio. Hoje, o que existe? Dentro desses desdobramentos todos que eu falei ali, que vem junto com a Trilha, o legal é o seguinte, possibilita também, né, o Matheus, que a gente sempre fala para todos os parceiros quando a gente está conversando com eles, a Trilha ela vem como uma nova alternativa, como uma solução, né, que toca diretamente numa dor do mercado, né, e principalmente se tratando dos parceiros, né, nós transformamos um cenário de não venda numa venda. Porque nós não chegamos com a pretensão de chegar nos locais dizendo venda no formato da Trilha, que é a melhor coisa que existe. Não, as imobiliárias elas têm que seguir vendendo para fazer a remuneração dela em cima ali dos 6%, né, que é o valor garantido por lei, assegurado por lei de comissão, né, no Brasil, mas justamente fazer um resgate daqueles clientes que por algum motivo chegou na hora de acessar o financiamento ou por não ter o valor ali que o banco exige, seja 20%, 25%, que deu ali na simulação devido à renda dele, idade, né, e todas as características que eles avaliam ali, possibilita que uma pessoa que tem uma renda, né, boa, conforme o Matheus disse, mas não tem esse valor hoje guardado, possa se mudar para o imóvel e organizar a vida financeira dele ao longo desse período de Trilha de 24 meses, de modo que ele chegue lá no final já com a vida financeira organizada, que ele possa comprovar essa renda quando for acessar o financiamento. Então isso tudo aí faz parte dos desdobramentos que vem junto, né? Isso aí que é legal também. E dentro desse tipo parcelamento da entrada, do formato Trilha, vamos dizer, tu tem então todas as remunerações ali dentro. Remuneração do corretor, né, da imobiliária. Exato. Te lembra quando a gente conversou ali, que foi lá tomar um café com a gente e tu fez algumas perguntas assim, né? E uma delas era se a gente não tinha medo de que alguém copiasse isso, tá? Meu medo é zero, por uma série de fatores, tá? A gente pode até entrar nisso agora, mas uma das coisas é o seguinte, a Trilha ela é uma empresa que ela tem 3 operações e sem qualquer uma delas a empresa não anda. Tem gestão de aluguel, tem venda, compra e venda e tem tecnologia, tá? Primeiro que é muito difícil juntar essas três cabeças aqui para trabalhar de forma colaborativa. É muito difícil, muito difícil. E uma das coisas que a gente tem como diferencial é uma operação de gestão de aluguel e de pagamento que, assim, eu não conheço em Pelotas imobiliária que faça o que a gente já faz com 6 meses de operação. Não conheço. Gestão de aluguel, tô falando, tá? Gestão de aluguel. O que a gente faz? O cliente ele paga um valor mensal e esse valor dele é uma composição. Nessa composição está o valor do vendedor do imóvel,
tá o valor do corretor que intermediou e tá o valor da trilha, por exemplo. Então, pro corretor que é parceiro da trilha e vende, ele passa a ter uma coisa que ele não tem na vida dele, que é recorrência. Então, ao invés de ele receber os 2%, 3% que ele receberia de uma vez, ele pega esse valor e divide por 24. Então, tu tem uma recorrência de 24 meses, vocês são gestores e administradores e sabem a importância que é tu olhar para frente e ver que tu tem 24 meses de recebíveis no teu horizonte. Então, a gente tem hoje corretores com a gente que já recebem R$700 por mês, sem fazer mais nada. Ele entregou o cliente, fez a visita, mostrou o empreendimento, faz o formato de pagamento do cliente, assina o contrato, tchau. Pro corretor acabou. Essa jornada é toda nossa. Cobrança, gestão do contrato, seguro, tudo é a gente que faz. Então, para quem vende, é uma alternativa que não tem ônus nenhum. E aí, uma das coisas pelas quais eu não tenho nenhum medo que alguém copie é porque não tem por que copiar, entende? Porque se alguém quiser fazer isso, vai ser mais caro, mais difícil e com mais risco fazer sozinho do que usar a gente como plataforma. Então... Sim, uma coisa é tu pegar a imobiliária lá, vou fazer só nós aqui e tal, vamos fazer o contrato, aí tu cria o contrato, tu cria na marra expertise, toma uma porrada, 2 porradas, erra aqui, erra ali, perde o cliente. Tem uma série, né, tem um custo para tu iniciar uma operação que muitas vezes não é pequeno, ainda mais, né, se tratando de imóvel pronto, né, é uma coisa meio complexa. Mas deixa eu te perguntar 2 coisas. Primeiro, a questão de preço pra gente ter uma ideia, valores, como é que funciona. E o outro ponto é, tá, beleza, vamos supor que eu sou funcionário, tem tudo, mas sei lá, do dia pra noite perdi meu emprego, tive algum problema grave com relação à parte financeira e não consegui pagar, não vou conseguir pagar. E o que acontece? Como é que funciona, tipo, um extrato, assim, porque é uma mistura de aluguel com entrada. Minha entrada, ela vale alguma coisa? Como é que é isso aí? A tua pergunta é muito boa. O que acontece é a mesma coisa que aconteceria no negócio na planta. Digamos que chegou lá no final e tu não conseguiu comprovar a renda por alguma razão. Aquele valor que tu pagou, metade daquele valor vai ficar composto como aluguel, porque tu morou naquele lugar, e metade do valor tu perde, como acontece na planta. Esse é o pior que pode acontecer isso. O pior que pode acontecer isso. Então, o que a gente faz? A gente tem muito cuidado com o cliente na entrada, para que ele tenha a renda necessária para aquele imóvel que ele está comprando. Então, a gente não aceita um cliente que tem uma renda, por exemplo, vou usar números reais aqui, tá? Um cliente que tem uma renda de R$6 mil para comprar um imóvel de R$300 mil. Essa renda não fecha. Para comprar um imóvel de R$300 mil hoje, tem que ser uma renda perto de R$8 mil, R$9 mil. Então, ou ele tem que mostrar e assumir o risco que ele tem condições de financiar ali na frente, ou o que pode acontecer ali na frente ele tem que aportar um valor para compor o valor de entrada que o banco vai pedir. Na prática, o que a gente faz é uma qualificação do cliente como se ele fosse dar entrada no financiamento agora. A gente faz aquela simulação de financiamento para ver se a renda dele é compatível. A gente faz todas as avaliações para certificar que sim, aquele cliente tem condições de comprar esse imóvel, mesmo sabendo que em 24 meses muita coisa pode acontecer. Aí os riscos são os riscos do negócio realmente. Aí todo negócio tem um risco. O risco claro. Mas é o risco da pessoa também já morando, né? Já morando. Chega a ser poético. Não, isso que é legal, que a pessoa já tá desfrutando do... Ao contrário do bem ali, do aluguel, a pessoa já vai pro imóvel com aquele sentimento de pertencimento mesmo, é dela, né? Ela tá comprando. É uma conquista. É o sonho da casa, né? Tu comprou tua casa, é de uma maneira diferente. Na primeira parcela tu já tá morando. Exatamente. No primeiro parcela do trilha, parcela, não sei se é assim. Pode ser, parcela, é isso. Primeiro parcela do trilha, o cara Nós já tivemos uma situação agora, podemos exemplificar o último negócio que foi fechado agora, né, Matheus? A negociação foi feita num sábado, quarta-feira o comprador estava com a chave na mão já para ir para o apartamento. Para tirar as medidas, para tudo. Já tinha a posse da chave, tinha a posse do imóvel. Isso que eu ia perguntar, assim, sobre a questão mais prática, assim, da utilização da plataforma. Hoje, você já está com quantos imóveis dentro dessa plataforma? Quanto tempo tá no ar essa plataforma? E outra coisa, assim, isso mudou também um pouco a visão, não sei se da construtora, mas do investidor, de repente, já mobiliar esse imóvel para fazer esse tipo de operação com menos entrave financeiro
pro comprador, porque daí ele tem que ainda mobiliar esse apartamento, assim. Como é que tá o andamento de vocês nesse início? A gente tem hoje 20 empreendimentos na nossa lista, no nosso catálogo, tá? Não, eles não estão 100% no site atualizados, mas a gente tem 20 empreendimentos. Então, por exemplo, a gente está aqui no Parque Una agora, né? A gente tem tem o Ola, tem o Flow, tem o Canto, que foi entregue agora. E essas unidades que o Matheus está se referindo são unidades de investidor, não são unidades da construtora. Tá? Então, hoje nós temos esse número todo, 20 empreendimentos aí diversificado, né? Entre... E a outra pergunta foi... Se já existe esse movimento de mobiliar, de fazer uma coisa diferencial para atrair mais para o meu imóvel, vamos dizer assim. O contrário, porque se eu tenho alguém que vai comprar aquele imóvel ali, eu não preciso mobiliar. Se eu quero alugar ou fazer Airbnb, principalmente, eu tenho que mobiliar todo ele. E é muito caro. Deixar um imóvel pronto para Airbnb é muito caro. Então é o contrário, na verdade. O pessoal gosta de fazer do jeito dele. Exatamente. Então, eu comprei o meu com a trilha, é óbvio, né? E a nossa forma de... E a gente chegou, a gente se mudou. Eu e a Khadija, que é minha parceira, a gente se mudou e fez a cozinha já do nosso jeito. Fez sob medida aquilo que a gente achava que tinha que fazer. O Matheus é cliente da trilha, né? Eu sou o primeiro. Tu criou pra ti, Troço. Vamos falar. Falamos muito de produto, mas eu queria voltar ainda na ideação. Né? Como a gente comentava antes, muita gente que dá o play nesse tipo de história quer um gás para suas próprias histórias, quer um gás para suas próprias ideias. A gente vê pelo menos pelos retornos, né? Eu adoro falar sobre isso, adoro mesmo. Bom, Matheus, tu comentava que foi um ponto a favor, tu vir com um olhar mais cru sobre o mercado imobiliário para poder enxergar, porque realmente, se a gente está falando de algo aqui desse porte que move indústrias nesse tamanho, bom, tem muita oportunidade, tem muita coisa, tem muito problema a ser resolvido, né? Falando aqui desse contexto, mas tem outros, enfim. Quando tu olhou para esse cenário, tu enxergou, bom, tem uma pergunta aqui que não tem solução, e aí tu juntou os pontinhos, cara, isso aqui tem uma solução e ninguém tá enxergando. Como é que foi pra ti bancar e ir atrás dessa ideia e tirar ela do papel? E na sequência, como é que foi o Wagner chegar junto, né? Vocês explicavam no início, bom, a ideia veio do Matheus, a partir do momento que tu topou tirar essa ideia, tu bancou contigo, né? A ideia de tirar isso do papel, foi chamar parceiros. Então também eu vi essas duas pontas, né? Como é que foi decidir tirar a ideia do papel, como é que foi comprar uma ideia que era bem disruptiva e, bom, eu vou colar nisso aqui, eu vou botar o meu saber, vamos botar em movimento aqui. Acho que é importante para quem nos escuta. O Vaguinho caiu do céu, depois ele pode aprofundar isso, mas foi o seguinte, eu já tinha... A gente se conhece lá de antes, né? Eu já tinha tido uma jornada empreendedora e naquela jornada ali eu já tinha quebrado todas as visões românticas da coisa, tá? Então, quando eu comecei a visualizar o potencial desse projeto, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu não vou sair da Porto 5 antes de ter 5 vendas feitas. Não vou sair, isso aconteceu, tá? Aconteceu de eu sair antes, mas agora eu explico o contexto. Mas por quê? Porque eu já tinha sofrido antes por ter esse excesso de coragem, entre aspas, que é muito romantizada no empreendedorismo, né? Então, se supervaloriza a coragem, que é uma das características que tem que ter, e na minha visão, se negligencia competência, capacidade de trabalhar dia a dia. Então, quando eu comecei a enxergar isso, eu comecei naturalmente a fazer o que eu, já com os meus 33 anos, não tinha os 20 daquela época, eu falei, não, eu vou começar a construir isso em paralelo, com o máximo de respeito pela Porto 5, os diretores da Porto 5, o Rafael, apresentei as primeiras pessoas que souberam do projeto, foi o Rafael Nascimento, então tive todo o respeito pela Porto 5, mas fui criando essa alternativa por fora, e já levando para um lado diferente do mercado imobiliário. Eu nunca quis que a trilha fosse confundida com uma imobiliária ou com alguma coisa do mercado imobiliário. Então a trilha ela sempre teve essa visão de plataforma, de tecnologia, que é um diferencial de comunicação que a gente tem. Se tu entra no perfil da trilha, nos nossos materiais, tu nunca vai achar que aquilo ali vende imóvel, porque não tem nada a ver com a imobiliária. Então eu tive todo o cuidado para fazer uma transição com maturidade, né?
eu não consegui respeitar a minha premissa inicial lá de vender os 5 antes, porque eu vi que ia ser muito mais difícil do que eu achei. Quando eu tive a ideia lá atrás, aí talvez foi um pouco da ingenuidade do Matheus lá de 20 anos. Eu achei que é o seguinte, eu vou botar isso aqui na rua, vai chover gente pra comprar imóvel. E botei e não aconteceu nada. E aí só eu comprei o primeiro. Então teve esse momento de... Cara, eu vou ter que pagar o preço, não tem como. Eu não vou... E foi muito difícil. A Khadija, que certamente está ouvindo aqui, minha namorada, ela foi a única pessoa que sabe o quão difícil foi para mim. Porque eu nunca tinha tido até então na minha vida a estabilidade que a Porto 5 tinha me dado. E eu venho de um período muito traumático que é morar fora. Eu morei 5 anos em Portugal. Então é muito difícil morar fora. Então eu tinha muito respeito pela Porto 5 e muita gratidão pela estabilidade que a Porto 5 tinha me dado. Então eu fiz essa transição com muito cuidado mesmo. E aí levantei investidores para a empresa, que a empresa tem sustentação por 1 ano com o dinheiro que foi captado no início. E aí a gente começou a trabalhar. Então, entre tu ter a ideia e decidir tirar ela do papel, porque isso aí a gente muitas vezes pensa que é automático, mas ano. Tanto que tem um monte de ideia que fica na gaveta, né? 1 ano. Aquilo ficou... 1 ano. Porque lá no começo... na tua avaliação. Vou ou não vou? Foi 1 ano. Foi precisamente 1 ano. Lá no começo, o projeto ele tinha a ver com tokenização. Ele tinha tokenização. A ideia inicial da trilha era tokenizar o imóvel de estoque, e aí todo mês que a pessoa mora ali, ela compra digamos, 1% daquele imóvel. Tá? Então, enquanto ideia é sensacional, né? Pô, tokenização, assunto na moda, bombando e tal. O problema disso é que para a construtora ou para o investidor isso não funciona. Porque ele não recebe o dinheiro nunca, ele vai ficar recebendo pingadinho para sempre. E aí a gente foi pro lado de tokenizar a entrada. Então a pessoa ia comprando a entrada. Aí a gente chegou no ponto de ver que não precisa de token. E aí saiu o token. Vamos simplificar o negócio. A primeira versão que eu apresentei lá na Porto 5 pro Rafael, pro Rodrigues, ela tinha tokenização, tinha tudo isso envolvido. E aí era como toda ideia, ela nasce meia trouxa, meia torta ali, né? E aí depois ela foi lapidando pra... A trilha hoje é muito simples. O nível de simplicidade é assim, ele é tão simples que as pessoas do próprio mercado, às vezes, imobiliário, falam, cara, como é que ninguém tinha, sabe? Pô, mas isso aí é óbvio, sabe? E uma boa ideia, de fato, ela é muito óbvia, né? Então a ideia amadureceu durante 1 ano. E aí teve esse momento onde tinha a venda a minha compra, né? Então tinha rodado um contrato já tinha um dinheiro entrando mensalmente. E aí eu levantei investidores e aí paguei o preço mesmo. Aí é o momento de pagar o preço, né? E hoje tu tá full time na trilha? Full time mais que 100%. Mais do que 100%. E o Wagner, como é que entra na história? E o Vaguinho, eu vou fazer o contexto. Fala, Vinícius. Eu vou perguntar hoje a questão de investidor, quanto por cento hoje representa da 6%. 6%. Geralmente o preço é um pouco mais alto, né? A gente vendeu... Então é isso, a gente vendeu 6% da empresa com um PPT, antes da empresa começar. Tu é o único sócio? Não. Tem os investidores e tem mais sócios. E aí o que aconteceu? Quando eu achei que só a ideia, o propósito, né, a comunicação seria o suficiente para vender. Só que o Vaguinho sabe bem, vender imóvel é um negócio que não tem como. Muita gente já tentou cortar intermediador, cortar o corretor imobiliário. Não tem como. Não, isso nunca aconteceu. É impossível, porque imóvel é a compra mais importante da vida de todo mundo, é a compra mais cara da vida de todo mundo. Tu tem que ter alguém na tua frente, tem que ter alguém que tu conheça, tem que ter alguém que faça sentido. Então eu comecei a me dar conta que ia precisar de alguém para gerir as vendas, né? Um gerente comercial. E aí, depois de procurar, entrei em contato com os meus ex-colegas de Porto 5, com o André e com o Machado, né, o Rafael Machado. E aí acabou cruzando um momento que o Vaguinho estava ficando livre do emprego anterior dele. E aí foi um café, a gente tomou um café lá no Café 35, a gente tomou café, só ajustou bases assim de valores e tal, como é que a gente ia fazer. E a gente começou. E foi assim... Aqueles negócios da vida, assim, né? Eu tinha acabado de me desligar da empresa que eu trabalhava, que era uma imobiliária, que eu estava fazendo a gestão da equipe. E fui dar um abraço num amigo que estava de aniversário e dei um abraço no cara, o cara disse pra mim, Tchê, acabaram de me pedir uma indicação e tal, dei teu telefone. Ele terminou de falar e eu tava pim,
piscou, era ele. Né? Então, aqueles acasos que eram para acontecer realmente. Então... E o Vaguinho trouxe a maturidade do mercado imobiliário, que eu não tenho. Então, assim, a Porto 5 me abriu muita porta. Só que o Vaguinho tem anos de relacionamento, então o Vaguinho conhece todo mundo no mercado imobiliário, é benquisto em todos os lugares. Então ele trouxe uma credibilidade, uma confiabilidade no projeto que eu ia demorar muito tempo para conseguir. Então, embora seja muito obrigado, Matheus. Embora a gente esteja trabalhando junto há pouco tempo, 2 meses, basicamente, né? Foi dezembro, final de novembro, dezembro, janeiro. Início de dezembro, a gente já fez muita coisa. Muita coisa. O tempo passou diferente também nessa relação. O idealizador é ele, mas eu me sinto meio pai da criança assim também, sabe? A gente sabe que o mercado imobiliário também, às vezes ele é difícil, principalmente, tu vem da Porto 5, eu sou de outra construtora, eu vou abrir as portas pra esse cara é da Porto 5, daqui a pouco ele vai voltar pra Porto 5, eu vou abrir número, Sabe que o mercado tem, e aí tu vê alguém que circula no meio, fica muito mais fácil pra fazer esse movimento. E a gente tá num lugar que todo mundo se conhece. A gente tem que explicar pra quem é de fora quando vem alguém aqui, porque imagina quem ouviu, tantas construtoras tocando 15 empreendimentos ao mesmo tempo, isso, aquilo, esses números que a gente deu, não pensa que é um lugar que todos conhecem. Pelotas, isso é uma frase que eu sempre uso, né? Pelotas é a cidade que quem não se conhece já se viu. Mesmo tendo 350 mil habitantes, todo mundo se conhece, né? Isso que eu ia destacar, a gente não é uma cidade pequena, né? 350 mil habitantes, mas é a cidade ainda com aquele espírito do interior. De sentar na frente de casa, de abanar pro que passa gritando. Mas graças a Deus, esse negócio que o Matheus falou é legal por causa que a gente tem as portas abertas em todos os lugares, né? A gente, graças a Deus, se dá bem com todo mundo, né? Então, isso aí ajuda bastante, né? Maravilha, gurizada. Olha, chegando na finaleira já, aí, quase o negócio passa rápido pra caramba, né? Mas mereceu. Mas assim, só pelo menos uma pergunta pra gente finalizar, depois a gente tem alguns quadros aqui, mas planos para o futuro? Antes de responder, tá respondida a tua pergunta? Não. Porque eu amo falar sobre isso. Se for o caso, a gente fala depois de novo, porque eu adoro falar sobre isso. Eu já pensei várias Dá pra fazer 2 horas. Próximos episódios, esse meu momento de empreender agora é muito diferente do momento que eu tive quando eu tinha 20 anos. Então aqui eu cometi alguns erros aqui de ingenuidade e de excesso de coragem, como eu falei, que eu não me permiti errar agora. Então, às vezes é comum a galera que quer ou que tá numa empresa, respeita o CLT, agarra, sabe? Não sai dali antes da hora, entendeu? É muito comum com o Instagram e esse ímpeto fácil, de vai, larga tudo. Não larga nada, velho. Continua, paga a conta, faz o que tem que fazer no dia a dia, vai construindo devagarinho. Cria experiência. Eu li um negócio esses dias que eu achei interessante, né? Que aquele ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Eu li esses dias que a grama é mais verde onde a gente rega, né? Na verdade. É isso. E futuro da trilha. Futuro da trilha. Tá muito bem traçado, é muito simples. A gente vai ficar aqui em Pelotas certamente focados ao longo desse ano ainda. Focado em vender, em fazer uma coisa que naquele momento anterior eu também não tinha tanto foco, que era botar dinheiro para dentro, né? Quando tem empreendedor muito jovem, nesse universo de startup principalmente, é muito comum tu esquecer de ganhar dinheiro, né? Tu fica viajando, vai em evento e não sei o quê, e esquece de botar dinheiro para dentro. Então a trilha, a gente tem o objetivo primeiro e absoluto de parar de queimar a caixa. Então é a gente fazer vendas o suficiente para nossas contas estarem todas pagas. E a gente deve fazer isso no primeiro semestre ainda, bem possível, tá bem próximo inclusive. E depois começar a preparar uma expansão, quando a gente já tiver comercial maduro, quando já tiver com tudo isso funcionando, quando a operação estiver rodando mais tranquila, começar a olhar para a expansão e ver como isso vai ser. Se vai ser a gente indo para Porto Alegre, a gente indo para São Paulo, a gente indo viajar, se vai ser um parceiro, se vai ser... Aí é outra história, né? Mas então é isso, é botar dinheiro para dentro e depois ver como crescer. Maravilha então, gurizada. Acho que é legal. Acho que é legal falar. Só puxa bem aí. Calma, tá nervoso? Eu tô te ouvindo mesmo. Acho que é legal falar porque é isso, assim, muita gente já passou por aqui, o romantismo do empreendedorismo, ele já foi... É um ranço que eu tenho, cara, disso, tu não tem nem ideia. Muito discutido, e a gente fala muito sobre a questão de gestão, né, de existir gestão numa startup, geralmente, porque as startups são aquele... Todo mundo quer ser um unicórnio, mas antes de ser um unicórnio, tu tem que ter uma gestão de um negócio para tu apresentar números reais e não apenas números fantasiosos ou
aquela velha máxima que antigamente a startup não era para dar dinheiro. Né? Ela tinha que dar negativo. Né? Na verdade, a gente vê que isso muda ao longo do tempo. E, uma coisa que tu falou agora, eu tô passando dentro da VG, que é essa ansiedade dos colaboradores quererem empreender ou traçar projetos sem ter uma trilha. Né? Do próprio intraempreendedorismo que a gente fala, de empreender dentro da própria empresa. Então, cara, acho que é legal o recado, principalmente quem tá nos escutando e tá com esse plano, com esse projeto no papel. E como tu falou, cara, o teu levou 1 ano. Tem gente com 2 semanas que já tá louco pra largar fora e sair empreendendo. Então dá tempo ao tempo, né? Tu fez um comentário agora que é interessante, que tem um link também com a minha transição, que é dentro da Porto 5, eu ajudei a retomar esse projeto que estava parado. Então eu participei, eu trouxe o assunto de novo, eu participei da recomposição desse projeto. O projeto foi lançado, vendeu um monte de unidade. E aí eu falei, tá mais do que validado de novo, né? Porque eu já sabia. Então, de alguma forma, validei dentro da empresa também, né? Usei a estrutura que eu tinha para validar. Jogando limpo com a empresa, mostrando Não, super limpo, sempre. Tanto que eu tô aqui falando abertamente. É isso que eu acho fantástico. Essa porque, assim, reciprocidade. Quem é empresário, se tem alguém na tua empresa que quer empreender alguma coisa assim, cara, é bom tu ajudar a pessoa, entendeu? É bom. É bom tu ajudar. Tu quer virar sócio, tu quer, sei lá. É bom ajudar a pessoa, entendeu? Muito. Exatamente, vamos puxar os nossos quadros então, gurizada. Antes de puxar um deles, vou deixar. Mas os guris são ligeiros, né? A gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor, né? Então a gente pede pra todos os nossos poderosos deixar uma mensagem, uma frase. De repente pro Matheus lá, de 20 anos, deixar uma frase pra ele. Isso aí podia ter pensado. Mas eu já mas sei, antes de. A gente dá um tempo. A gente vai dar um tempinho pra vocês. Vou puxar diretaço o nosso Gotas de Inspiração. O tempo é a moeda da sua vida. Curtinho assim mesmo. Agora é a hora que tu faz o... Que soco no estômago. Barbaridade. Essa é forte. Essa bateu, hein? De novo. Abreu Paula, da Paula Abreu. Não? Tá dentro desse livro? E não é dela? Não, é do Carl Sandburg. De novo. O tempo é a moeda da sua vida. Essa frase ela é curadoria de Martins Érica, né? Que é a nossa responsável aqui por trazer o nosso próximo quadro, que é a Estante do Empreendedor, que vai falar um pouquinho do livro de quem? Nós estamos de jogralzinho hoje, né? Tá muito bonitinho. Me ajuda aí então com a imagem. Nova novidade, digamos assim, né? Começou a ser entregue agora na última semana de janeiro. Tava na pré-venda esse livro chamado... pode comentar depois se quiser. O Poder do Reset, da Paula Abreu. Ele conta uma experiência de um estado muito similar de burnout assim, na carreira dela, em que ela começou a reorganizar para fazer um reset. Aí me dá uma força, vai aí no sumário, para eu não deixar passar. Aí. E ela traz uma proposta de como fazer um reset de saúde física, um reset de saúde mental e emocional, um reset de tempo e produtividade, um reset de organização, um reset de atenção e foco e um reset de felicidade. Então ela traz uns protocolos assim para sugerir, mas independente do quanto os protocolos se adaptam a cada um, eu acho que o pano de fundo é quando tu te depara com algum momento da tua vida que tu acha que a coisa está exaurida em várias instâncias, precisa parar e reorganizar. Ele faz uma conversa de saúde mental, saúde física e produtividade. Esse é o mote, digamos assim, de onde o livro surge, né? Ela se percebe, mesmo que ela estivesse fazendo tudo que ela gostava, ela se sentia cansada, sobrecarregada, e enfim, e entendeu que tinha que chegar a um ponto de reorganizar tudo e fazer um reset, e aí ela traz sugestões de protocolos, assim, bem interessante a proposta da leitura. Muito bem, mandar um abraço que não é pra Angélica Lago, não. É pra... Olha aqui, fugiu Gabriela Lopes. Um abraço pra nossa bibliotecária responsável. Não, olha, cara, baita dica de livro. São quantas páginas aqui? São 163 páginas. Pô, carnaval agora, depois da ressaca, dá pra ler, né? Tirinho curto. Uma tarde vai. Bom, o mais legal é assim, ó, a nossa curadoria é só lançamento, é só assim, ó. Esse ano eu tô só trazendo os novinhos. Vê se já é 2024 na ficha. Só os livrinhos novinhos.
Vê se não é. 2024. Isso aqui é patrocinado pelo IF, né? Não necessariamente, né? Eu não é patrocinado pela minha própria conta bancária. Muito que bem. Não, eu tô rindo porque assim, ó, tem uma frase na contracapa do livro que fala: você não está sozinho, estamos todos errando juntos. É aqui que nós estamos, né? O tempo inteiro. Às vezes a gente acerta, né? Quando? Depois tu me conta. Isso dá um outro episódio. Deu tempo demais pra outdoor aí. A gente tá bem, sendo muito generoso. Qual frase, então, pra gente botar lá Avenida Paulista, número 40x4, Brasil inteiro vendo, ou arroba de quem aí, Vinícius? Tu que é ligado nas redes sociais, nas fofocas dos famosos. Que o Brasil tá amando o Rodriguinho. Rodriguinho, arroba do Rodriguinho ou da Vanessa Tabaco. Não sei se é uma boa opção, qualquer um dos dois, mas tudo bem. Mas enfim, pra divulgar aí lá pro Matheus de 20 anos, ou enfim. Mais que uma frase, uma palavra eu colocaria. Calma. Calma. Calma, tchê. Ou calma / paciência. A paciência talvez seja a característica que eu mais desenvolvi nos últimos tempos e a gente tá convivendo, né, Vaguinho? A gente não tem nenhuma... Tá tão bom de fazer o negócio, a gente não tem nenhuma pressa. Nenhuma, zero. Tá tão acontecendo assim da maneira que tem que acontecer que a gente tá com toda a paciência do mundo. Que é uma coisa que eu em outros momentos não tive, né? Assim. Só isso dá um programa, assim, né? Já tem curiosidade também. A gente tá comentando porque geralmente as frases que vêm no outdoor não são nesse sentido e nos chamou a atenção porque é muito interessante. É isso. Calma. E a tua, Vaguinho? Cara, eu tenho uma frase que eu uso como um mantra pra mim nos últimos anos, que é: nada acontece por acaso. Nada. Não tenho dúvida. Se todo mundo parasse pra pensar nisso aí, não ia ver que o cara não tem tanto problema assim, né? Na verdade, a gente passa por dificuldade. O problema são outras coisas, né? Depois faz sentido. Com certeza. Com certeza. Maravilha, então, gurizada. Vou agradecer a presença dos nossos poderosos aqui em compartilhar um pouco da história aí da empresa. Certamente dará mais episódios aí na sequência pra gente conversar. Não, eu fiquei com uma dúvida agora, porque... Desculpa, eu sei que o tempo já passou bastante, mas... Projeto futuro é comercializar, vender a empresa, ou vocês não pensam sobre isso ainda? Sim? Aí, ó, mas calma, né? Calma, vender, mas com calma. E Vinícius, vender com calma. Sim, e um comentário que pra quem gosta de gestão é interessante fazer. A trilha tem uma vantagem nesse sentido, que a trilha tem recebível, né? Então, quanto mais a gente vende, mais o recebível aumenta, que em algum nível é isso que o investidor compra, né? Valuation. O arroba, não falamos disso, né? Mas o arroba da trilha... Jabá. Como contatar a trilha? Quero investir, quero comprar vocês agora. ou ser um cliente, tanto quero vendedor como comprador. Tive dúvida, quero aprender um pouco mais. Quero trabalhar com vocês. Trilha.online no Instagram. Pronto. Trilha.online, é isso aí. Show de bola então, gurizada. Nós vamos encerrando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Se tu curtiu, já manda aí pra 3 amigos pra seguir a gente. Enfim, já manda esse episódio. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Também falamos pra Sebrae. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Vamos também para a Agência Arcona, marketing de resultado. Acesse o Agência Arcona. E também vamos para VG Resultados. Oi? VG Resultados, não. VG Resultados. VG não, Resultados. VG Gestão de Resultados. O arroba que é VG Resultados. Ah, muito que bem. Então, VG Gestão de Resultados. Já aproveita e segue lá no Instagram, o arroba VG Resultados. Muito bem, gurizada, o café é gravado diretaço aqui do Fábrica de Podcast. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu!